Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem? Como eu anunciei ontem começou a semana puxada, né? E hoje já é a segunda vez que eu faço a reflexão, né? A primeira vez foi na celebração da palavra, às 7h30, né? E agora eu estou fazendo aqui na live às 7h30, só que lá foi 7h30 da manhã e aqui é 7h30 da noite. Ah, Bernardo, nessas 12 horas você ficou em casa descansando? Claro que não, né? Eu bem que queria ficar 12 horas seguidas direto com minha esposa, o mozinho que está aqui me assistindo. Mas, infelizmente, tem que trabalhar, né? E como eu sou um sujeito Caxias, eu chego atrasado no trabalho, então trabalho até mais tarde para compensar o atraso, né? Ah, Bernardo, você não podia dar uma aliviada? O pessoal não é o certo, né? Acho que a gente tem que ter essa clareza na vida da gente, né? Que a gente tem que fazer o que é certo. Né? Eu sei que eu sou um pouco exigente, mas eu acho que é o adequado. Aliás, deixa eu ver se eu estou no ar. Vamos ver, tá, eu estou no ar, estou vendo aqui, né? Estou vendo que eu estou aparecendo no ar, então é só dar o momento oportuno. Daqui a menos de 4 minutos a gente vai fazer a leitura e a reflexão, né? Óbvio que é uma passagem que vocês já ouviram, porque acho que muito difícil ter uma passagem normalmente lida numa celebração que as pessoas não tenham ouvido. Né? Antigamente eu falava muito isso, mas agora eu não falo mais não. Entrou alguém, quem foi? Lena, boa noite, paz e bem. Lena, beijo. Então nós estamos aí na atividade. Essa semana vai ser celebração da palavra pelo menos 2 vezes por dia, né? Até sábado. Domingo deve ser uma vez só, né? Coisa puxada, mas assim que é bom. Assim que é bom, né? Coisa assim que desafia a gente é que é interessante, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a celebração, né? Hã? Não, Modi, aqui no meu relógio 19h33. Pois é. É 35 que eu começo. Eu não sei onde eu pus o óculos hoje, então vou fazer a celebração sem o óculos. Quer que eu mostre pra você? Não, Modi, depois a gente vê isso. Dá para fazer. Amanhã é amanhã. Na verdade, já descobri que se eu fechar esse olho aqui, que é o olho que está ruim, esse olho aqui, ele dá conta. Entendeu? Podia até apontar para o olho, assim, fazer um piratão, né? Eu acho que tá lá na igreja, né? É possível estar na bolsa. No bolso verde. Se bem que eu fiquei pensando se eu não tinha pedido para você trazer, mas eu não tenho certeza. Bom, mas vamos lá, vamos tocar, né? Daqui a pouco está na hora da gente começar, né? E aí a gente faz a reflexão, né? E acho que vai ser interessante a reflexão de hoje, uma coisa que a gente tem que pensar, né? Aquelas coisas assim muito comuns, né? Então a gente vai fazendo e vai improvisando, né? Estou esperando só dar 35, que é daqui a pouco. Ainda está 34, né? Eu gosto de ver como eu estou ali, porque eu não tinha ideia que tem um atraso tão grande entre o que eu falo
e o que aparece no Instagram. Bom, tá na hora, vamos começar. Não entrou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram para Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote e comeu os pães oferecidos a Deus e deu aos seus companheiros? No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Terezinha entrou. Boa noite, Terezinha. Paz e bem. Eu não sei se vocês observaram, mas Mozinho fez uma pergunta, né? Que história é essa do rei Davi ter passado fome? Sabe, pessoal, aquela história que eu falo, que a gente tem mania de trabalhar as questões só no final delas. O pessoal só se lembra da história no final. O rei Davi, um homem muito importante, muito conhecido, muito poderoso. Mas, pessoal, vamos nos lembrar o seguinte: o rei Davi, quando foi ungido rei, era um garoto. E era um garoto que ninguém dava nada por ele, era filho de um pastor. Ele era o 7º filho de um pastor. Os outros irmãos eram maiores, mais velhos, mais fortes, mais capazes que ele. Mas Josué dizia: não é esse. Josué não. Acho que é Oséias. Josué dizia: não é esse, não, é outro. Não é esse, não, é outro. E ele é da época do rei Saul. E num dado momento o rei Saul perseguiu, queria matar Davi, que na época era ungido, mas não era rei. E nessa época ele tinha algumas pessoas fiéis a ele. O próprio sumo sacerdote Abiatar era, vamos dizer, um simpatizante de Davi, mas não queria contra o rei. E num dado momento, o Davi estava com tanta fome que entrou no templo e pegou pães, chamados pães da promessa, que eram oferendas santas, que só os sumos sacerdotes podiam comer, nem os filhos dele podiam comer. E detalhe, ainda tinha mais uma coisa. Havia restrições morais para que o sumo sacerdote pudesse comer aqueles pães. Então era um negócio assim, super sagrado. E Davi foi lá, entrou lá, pegou o pão, comeu e ainda levou os que estavam lá para os companheiros dele. Mas eu acho que a gente tem que primeiro entender o contexto, né? O princípio do Shabat, o 7º dia, as pessoas dedicam a Deus, né? E
para o judeu da época e até hoje para os judeus, vamos dizer, mais ortodoxos, não se faz nada no sábado. Né? Tem judeus ortodoxos que no sábado não andam de carro. Tão sério que é o compromisso deles. Tem judeus menos ortodoxos que vão fazer um pouco menos que isso. Mas é um compromisso super sério que eles têm. E é interessante também, porque, como eu falei ontem, a fé precisa ser atualizada. E os próprios judeus observaram que havia pelo menos uma exceção ao princípio do Shabat, do sábado, que era a vida. Então tem um princípio da doutrina judaica, que eu não vou falar aqui porque eu não sei como se pronuncia, que diz assim: a necessidade da vida de um sábado, ou seja, o compromisso religioso do sábado é adiado pelo risco de vida das pessoas. E por que isso é importante? O que nós estamos vendo aqui? Jesus e os discípulos dele estavam andando, provavelmente entre uma cidade e outra. Né? Hoje em dia a gente usa carro, ônibus, avião, mas naquela época quem tinha uma montaria era uma pessoa rica. Para um grupo de pessoas terem uma montarias era algo assim milionário, entendeu? Todos eles terem, alguém ali tinha que ser milionário. Então normalmente as pessoas andavam a pé, e às vezes essa caminhada era longa, às vezes essa caminhada era difícil. Jesus nunca foi um pregador que recebesse dinheiro pela pregação dele. Ele nunca pediu dinheiro pela paga das curas dele. Então ele não vivia com uma sobra de dinheiro. Então é bem provável que na sua vida, várias vezes, Jesus e seus discípulos tenham passado fome. Bernardo, como é que você fala isso? Eu falo porque é verdade. Eu não tenho a passagem que eles comeram as espigas. É essa que a gente está lendo, amor. Tá. Né? E é isso que a gente tem que entender. Esses discípulos estavam com fome. Eles não pegaram aquelas espigas porque eles achavam bonitinho pegar espiga. Eles não pegaram aquela espiga porque vamos chocar as pessoas. Não. Eles estavam com fome. Você alguma vez teve fome? Ah, Bernardo, eu já fiz jejum. Não. Fazer jejum não é ter fome. Sabe? Eu falo isso porque quando eu tinha lá uns 14, 15 anos, eu me juntei aos anglicanos e fiz um dia sem comer. Vou falar para vocês que eu não aguentei. E olha que naquela época eu era magrinho, sarado, tá? Eu não aguentei. Quando deu umas 7 horas da noite, eu estava assim, me sentindo mal. E aí eu parei. Eu fico pensando quando a pessoa está com fome. E olha que eu estava na minha casa, passei praticamente o dia inteiro deitado. Ou seja, imagina uma pessoa que está andando, debaixo de sol, numa estrada de terra, sem comer. Imagina um mendigo que está na rua sem comer, nesse sol terrível que está no Rio de Janeiro. Sabe, é muito cômodo para gente que está no bem bom ficar criticando os outros. Ah, não dá comida para o mendigo não, senão ele não vai querer sair da rua. Ah, sei. Né, dá vontade de dizer assim, você come até demais por quê? Eu só não falo porque às vezes eu acho que é ofensivo demais atacar as pessoas assim, mas que dá vontade de dar.
E eu fico pensando, como é que esses fariseus fizeram um questionamento se a religião deles diz que a necessidade da vida adia o sábado? Se eles estivessem questionando um grupo de pagãos, até poderia ser, eles não respeitam a nossa religião, fizeram uma coisa, mas não. Eles estavam com um grupo de judeus que conheciam o significado do sábado, que estavam passando fome. E aqui a gente vê a grande questão. Eu acho que essa grande questão, ela é presente na vida da gente hoje. E eu coloquei assim: rigor ou amor. Porque, sabe, algumas pessoas escolheram o rigor em vez de escolher o amor. E normalmente essas pessoas usam um subterfúgio, usam um sofisma para enganar as pessoas. Porque elas falam assim: eu sou rigoroso porque eu amo a pessoa, eu quero que a pessoa se converta, então tenho que ser rigoroso. Isso não é verdade. Sabe, isso equivale a eu dizer assim: eu quero ensinar uma pessoa a nadar. Bernardo, como é que você vai fazer? Eu vou jogar a pessoa na Baía de Guanabara. Ela vai ter que aprender a nadar ou ela vai morrer afogada. Eu quero que a pessoa aprenda a respiração por mais tempo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, levar ela para a piscina, afundar a cabeça dela assim. Quando eu achar que ela está quase morrendo, eu levanto. Aí eu afundo de novo, levanto, afundo de novo, levanto. Ela vai aprender a respirar mais rápido. Você acha que isso vai ser verdade? Você acha que você aplicar uma regra extremamente rigorosa para alguma pessoa necessariamente vai converter essa pessoa? Ô Carlito, boa noite, paz e bem. Sabe, eu fico pensando às vezes como esse argumento é falacioso. Eu tenho 10 anos de diácono e depois que eu fui ordenado, algumas pessoas, poucas, mas algumas me procuraram. Me procuraram na quaresma, pedindo orientação para os seus propósitos quaresmais. E eu vou falar para vocês que 80% das vezes eu falei: não, você está fazendo muito, você vai fazer menos. E as pessoas ficavam chocadas, porque elas esperavam que eu falasse o oposto. E por que eu diminuí os propósitos quaresmais? Me lembro de um que me procurou pelo Facebook, mandou mensagem: diácono, é a primeira vez que eu vou fazer uma quaresma para valer. Que bom. O que você pretende fazer? 3 dias de jejum. 3 dias de jejum. Negativo, vai fazer 1 dia. Só 1 dia, diácono. Só você não está acostumado a fazer jejum. Como é que você vai fazer 3 dias de jejum? Mas eu consigo, eu vou rezar. Não, você vai fazer 1 dia de jejum bem feito. E pronto. A gente não precisa desse tipo de rigor. Eu me lembro uma vez, uma senhora chega lá na porta da igreja. Eu conhecia aquela senhora, ela estava sumida da igreja, tinha uns 2 ou 3 anos. Ela ficou sumida praticamente a pandemia da Covid inteira, mas era uma senhora idosa já, acho que ela devia ter uns 85, 86 anos. E eu vejo
ela: diácono, estou voltando, que bom que a senhora está voltando, que alegria a senhora dá para a igreja. Mas eu não vou poder comungar nessa missa. Aí eu virei, olhei para ela assim: mas por que, minha irmã? Eu estou atrasada na minha comunhão. Aí eu olhei, o vigário estava do lado, virei. Na confissão, o mozinho me corrigiu aqui, estava atrasado na confissão. O vigário estava do meu lado, eu virei, olhei: olha, eu estou aqui na frente do padre. Falei assim para ela: a senhora pode comungar hoje, depois da missa, se for possível, o vigário vai te atender e vai te ouvir em confissão. Se a senhora se não der para ser hoje, a senhora liga para a igreja na terça-feira ou na quinta-feira, um dos dois vai ouvir a sua confissão, mas comunga hoje. Pode? Pode sim. Sabe, eu tenho certeza que muitos vão dizer que eu não podia falar isso. E alguns vão dizer que eu podia falar isso. É justamente a diferença entre você viver pelo rigor e viver pelo amor. Sabe, o que mais me assusta é que parece que as pessoas ainda não entenderam o Evangelho. Porque tem um dia que Jesus fala assim: vinde vós todos que estáis fatigados e cansados pelos fardos dos vossos dias. Vinde a mim que sou manso e humilde de coração, que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Fardos são os trabalhos do dia a dia, jugo são as obrigações religiosas. O próprio Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele não falou que o meu jugo é exigente, é rigoroso, é cheio de regras, é suave. E só pode haver suavidade se houver amor. E vamos entender: o sábado foi feito para que nós tenhamos um tempo para rezar a Deus, para nos aproximar de Deus, para nos tornar homens e mulheres melhores. Para nós cristãos, nós guardamos o domingo. Mas esse é um princípio para nós, para que nós sejamos melhores, não para que o sábado ou o domingo seja melhor. Não é a obrigação religiosa que tem que ser observada, e sim o ser humano tem que ser observado, cuidado, tratado e protegido. Então, se vocês tiverem que escolher entre o rigor e o amor, eu digo para escolher o amor. Diácono, eu não concordo com você, isso é da coisa da sua cabeça. Pode até ser. Mas eu quero te lembrar que Paulo falou que o amor é a chave da perfeição. E que João Evangelista, que conviveu com Jesus, que é o apóstolo que esteve em todas as experiências místicas de Jesus, que viu todos os grandes momentos divinos de Jesus, ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, na dúvida, ame as pessoas e não use regrinhas para a vida delas. Amém? 19h54. Minha esposa está aqui do lado. Ela assistiu a minha reflexão de hoje, de manhã, e assistiu a reflexão que eu fiz agora. Eu garanto que ela vai dizer para vocês, se vocês perguntarem para ela, que as reflexões são diferentes. Bernardo, mas elas são totalmente diferentes? Claro que não. Os textos são iguais. Mas as coisas que eu falei lá não são as coisas que eu falei aqui. E por que eu estou falando isso? Porque se eu fizer uma terceira reflexão, ela provavelmente vai ser diferente. Ô Rafael, boa noite, paz e bem. Porque eu falo para cada comunidade. E eu quero fazer um pedido que eu tenho feito esse ano.
quando vocês ouvirem os outros, se eles falarem uma coisa diferente de mim, não digam que eles estão errados. Porque eles estão falando para uma comunidade. Eu quero também pedir, nesse finalzinho, um ato de amor de vocês. Eu hoje tive que resolver um problema no cartório e eu fui lá no Largo do Machado. Pessoal, o Largo do Machado estava um forno. Negócio assim. Deus me livre e me guarde. Parecia que tinha aberto a porta do inferno, estava o vento do mal ali passando. Nossa Senhora da Penha. E eu passei por um mendigo. Né? Ô Marcelo, boa noite, paz e bem. E eu passei por um mendigo. O mendigo falou assim: o senhor pode me dar uma ajudinha? Eu sempre tenho um trocadinho guardado. Olhei para o mendigo e dei os, se eu não me engano, R$5 ou R$4 para ele. Um pouquinho mais adiante eu vi um bar. E eu peguei 2 garrafinhas de água. Voltei lá e dei para ele: senhor, olha, acho que você vai querer isso aqui. Vocês precisavam ver a cara de felicidade dele quando ele viu as garrafinhas de água. Eu vou dizer para vocês que ele ficou mais feliz com as 2 garrafinhas de água do que com os R$4 ou R$5 que eu dei para ele. Então, mais alguém, quem é que entrou? Ih, meu Deus do céu, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, porque eu... M. Henrique 2011. M. Henrique 2011, boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, está muito quente. Está anormalmente quente. E eu gosto de lembrar o seguinte: 2023 foi o ano mais quente da história. Até 2024, que foi mais quente que 2023. 2025 devia ser um ano mais fresco, porque os outros 2 estavam com El Niño e nós estamos com Laninha. A corrente do Pacífico está com água fria. Entretanto, nós estamos num momento com calor maior do que na mesma época de 2024. Eu tenho um ventilador aqui na minha casa agora, eu tenho água ali na geladeira, mas o meu irmão da rua não tem água. Poxa, como eu queria que as igrejas, os templos, as sinagogas, as mesquitas tivessem água à disposição para essas pessoas. Isso é uma obrigação do Estado, mas já que ele não faz, quem dera que nós, religiosos, fizéssemos. Nós, povo de Deus, fizéssemos. Mas já que eles não estão fazendo, vamos nós, o povo humilde, fazer isso pelo irmão, pela irmã. Eu sei que nem todo mundo pode dar um monte de água, mas você pode dar uma garrafinha de água. Não precisa ser água gelada, porque quem está com sede vai beber uma água fresca. Então você pode deixar uma garrafinha e levar na sua bolsa, se você leva a bolsa. Se você é uma pessoa como eu que não leva a bolsa, não tem problema. Mas será que você não pode comprar uma garrafinha de água e dar para uma pessoa? Sabe, é uma visão muito clara. Os seres humanos estão provocando mudança climática, que está fazendo mal às pessoas. Cabe a nós pedirmos para mudar. José Oreiro, boa noite, paz e bem. Marcelo, por que diante de toda a indiferença, eu vou ler aqui, por que diante de toda a indiferença que o mendigo recebe de pessoas à volta, você tratou com gentileza como uma pessoa com dignidade? Oreiro está nos dando boa noite desde Roma. Obrigado! Dá um beijo no Papa por mim. Marcelo, sabe por quê? Eu vou falar isso para você com toda clareza de vida. Com o tempo, a minha vida mudou.
Eu me lembro de São Maximiliano Maria Kolbe, um padre católico que morreu num campo de concentração, dando a sua vida por um judeu, que disse que o maior mal do século XX era a indiferença. Papa Francisco nos chamou várias vezes a não ser indiferentes, a olhar para as pessoas, ser igreja em saída que vai ao encontro de quem sofre. Papa Paulo VI pediu uma igreja samaritana que cuida das pessoas caídas pelo caminho. Essa da Repan, a Igreja Madalena, que amada e reconciliada por Deus, com Deus, anuncia com força, coragem e esperança o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Mas se nada disso bastasse para olhar aquele irmão com um olho de amor, reconhecer a dignidade dele, eu me lembro de Jesus, que falou várias vezes em Mateus 25, 31 a 46. Quando ele fala, eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, era doente e foste ao meu encontro, estava preso e foste me visitar, era estrangeiro e me acolheste. E os justos dizem, Senhor, nós nunca fizemos isso para o Senhor. E ele responde, cada vez que fizesse isso, a menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Eu hoje acredito piamente. Eu tenho essa visão espiritual. Aquele mendigo é um ser humano. Aquele mendigo é uma pessoa digna. É uma pessoa que tem direito ao cuidado. E eu, fiel seguidor de Jesus, com meus limites, com minhas fraquezas, com minhas deficiências, com meus pecados, com minhas faltas, quero poder servir ao Mestre, olhando aquele meu irmão e servindo Jesus na figura do irmão. Enquanto a gente não entender isso, a gente tem um problema no mundo. Mas a dignidade de uma pessoa não é perdida porque ela cometeu um crime, um pecado, porque ela está presa, porque ela é estrangeira, porque ela é pobre, porque ela é mendiga, porque ela não tem a cor que você quer, não nasceu na cidade que você gosta, não tem a opção sexual que você acha certa, não pratica a sua religião. Toda pessoa é digna. Às vezes é muito difícil fazer isso, mas eu busco a cada dia. Espero, sinceramente, Marcelo, que você possa entender o que eu fiz. Por que eu penso assim? Espero, sinceramente, meu irmão, que você faça esse trajeto de fé comigo. Que todos aqueles que ouvem essa live, ou que ouvirão essa live, se comprometam com isso. Eu sei que não é fácil, mas eu estou aqui. Se vocês quiserem compartilhar as coisas de vocês, as dificuldades nessa caminhada, estamos aí para isso. Bom, já devo ter passado das 8 horas e 3 minutos. Agora eu vou assistir na página no YouTube da Comissão Nacional dos Diáconos, o padre assessor da campanha da fraternidade, falar sobre a campanha da fraternidade. Eu acho que você podia fazer isso também. Procura no YouTube, Comissão Nacional dos Diáconos. Está passando lá agora. Vou me despedir deixando a minha bênção e pedindo de novo, Orelho, se você vê o Papa, beija a mão, não beija o anel não, que ele não gosta que beije o anel. Beija a mão dele e diz, olha, o diácono mandou um beijo para o senhor. Tá? Vou dar minha bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Inês, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos.
Tchau, tchau.